Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Amém. Hoje nós vamos estar lendo segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Segundo Tessalonicenses 3, do primeiro até o terceiro, que nos diz o seguinte: No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificado, como também é entre vós, para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Amém. Vamos orar. Amado Deus, bendito Pai, Senhor de toda glória, que nos conhece, que nos sonda e que muda o nosso caráter através da palavra. Pai, te pedimos de que o Senhor venha falar conosco, mas antes, porém, eu te peço perdão de todos os nossos pecados, para que assim então a pureza da tua palavra inunde o meu ser e eu a transmita na íntegra, sem heresias. Em nome de Jesus. Amém. Amados, o contexto fala vivendo sobre a expectativa da volta de Cristo. Algo chamou minha atenção. Por quê? Porque muitos estão vivendo nesta terra como se não quisesse mais que Jesus voltasse, acumulando coisas materiais, muitas vezes prolongando um perdão que já poderia ter sido liberado há tempos. Mas é a história de só deixar para a última hora. E percebamos de que os sinais em volta nos dão a entender que Cristo está a caminho de volta para buscar a sua igreja, uma igreja sem mácula, uma igreja limpa, linda, cheirosa e obediente. O noivo não se casa com amantes, mas busca compromisso com a noiva. Sabe, falando em escatologia, ou seja, estudo da volta dos fins dos tempos ou da volta de Cristo, eu percebo de que muitos estão se esquecendo-se de que Cristo vai vir buscar uma igreja dentro de outra igreja. E eu não estou falando de placa de igreja, porque se placa de igreja tivesse valor, em vez de ela estar na rua levando sol, ela ficava no altar. Mas concernente a isso, e esse contexto, esta palavra que estamos hoje esmiuçando, o apóstolo Paulo, ele vai fazer exortações e saudações diversas aos irmãos em Tessalônica, nesta segunda carta. E ele vai dizer: no demais, irmãos, rogai por nós, ou seja, intercedei por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificado, como também é entre vós. Naquele tempo parece que estávamos vivendo uma realidade que hoje vivemos. Porque hoje a palavra verdadeira, genuína, em poucos lugares tem sido apregoado. Enquanto existir, eu digo assim de um modo bem interessante, enquanto existir corajosos e corajosas que falem a verdade, doa quem doer, independente de quem queira ouvir ou quem não queira ouvir, certamente a gente vai ver um evangelho verdadeiro. Mas se porventura a gente se deparar com lugares que já não pode mais pregar a verdade, que já não temos mais liberdade de expor o sentimento de Cristo para com a igreja, porque sabe, a pior coisa do mundo é você ser, acima de tudo, proibido de falar a verdade. Há de se entender também de que, na verdade, quanto a isso, já existem lugares que muitos já não têm mais oportunidades, que muitos há de se convir que em alguns lugares já está sendo tolhido já o evangelho, ou seja, muitos já não querem mais ouvir a verdade. E consequente a isso, as leis que estão agora elaborando
E eu falo isso em termos de governo, em termos de autoritarismo. É tudo, na verdade, para proibir a evangelização. E a tendência, na verdade, é piorar. E eu falo isso porque, na verdade, nós precisamos entender, acima de tudo, de que se Cristo tem liberdade de adentrar em lugares e lugares, a gente então vai ver mais pessoas evangelizadas, porque o único que pode mudar alguém de fato é a palavra de Deus. Talvez muitos digam, mas tem a ressocialização. Mas isso não muda ninguém. O que muda o homem de dentro para fora é a palavra de Deus. E é aqui que o apóstolo Paulo estava dizendo, olha, rogai por nós para que a palavra seja livre curso e seja glorificada. Não é para glorificar o homem, não é para glorificar alguém que é pecador, alguém que muitas vezes sequer tem caráter. O maior defeito dos cristãos, eu digo isso na linha pentecostal, é de que muitas vezes querem glorificar a pessoa errada ou querem dar mérito à pessoa errada. O homem, na verdade, ele precisa ser honrado por Deus, mas a glória sempre será de Deus através da palavra de Deus. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Ou seja, cada um precisa viver a sua fé, independente das circunstâncias, como esteja ou como será. Precisamos a cada dia rever nossos conceitos, e talvez você não esteja gostando desta palavra, porque muitas vezes muitos só querem escutar o que gostam, mas eu não estou nem aí, não é desfazendo de alguém que está ouvindo, muito pelo contrário, mas a mim, como mensageiro, ministro do Evangelho, pregador da palavra, eu tenho que falar aquilo que Deus manda e não o que alguém gosta. Tem horas que, de certa forma, eu até quero pregar sobre algo, mas o Espírito Santo me impulsiona e muda a mensagem completamente. E eu não digo isso só aqui, e até nos lugares que eu vou pregar. Entendeu? Então, há muitos homens que são dissolutos e maus, mas fiel é o Senhor. Quem é fiel? Deus. E quando falamos em fidelidade de Deus, a gente entende de que muitas vezes a gente é infiel. A gente nunca cumpre com a nossa palavra. A gente muitas vezes é tendencioso a errar, quando muitas vezes machucamos quem não merece com palavras que nunca deveríamos falar. Nosso maior erro é, acima de tudo, a gente falar as coisas de cabeça quente, e isso vai machucar muita gente. Mas fiel é o Senhor, ou seja, Deus é totalmente fiel, e a fidelidade dele é notória perante muitos, onde as quais percebe de que mesmo a gente sendo infiel, lembra daquele louvor? E ainda que eu não mereça, permaneces fiel. Música da cantora Eixla. Eu não estou aqui fazendo propaganda, mas isso é a mais pura verdade, que vos confortará e guardará do maligno. Conforto. Talvez a única coisa, e vivemos ainda sob um momento de percas, ainda não passou a pandemia. É bem verdade que, graças a Deus, por conta da vacina, a gente diminuiu muito. Mas sabe, concernente a conforto, cada um sabe o quanto dá a perca de alguém. E confortará e guardará do maligno. Guardar, proteger. Sabe, muitos acham que proteção é ter uma casa rodeada de circuito de TV, de segurança, mas esses dias eu havia falado justamente sobre isso, sobre guardar e proteger, e eu falo no sentido de espiritual, onde a qual a única certeza de proteção é somente na presença do Senhor. Que hoje, meu amado, minha amada, você entenda e compreenda, em nome de Jesus, que é tempo de nós nos prepararmos para a volta de Cristo. E este evento já está quase próximo de acontecer. Os sinais estão acontecendo e muitos estão dormindo
Não é tempo de dormir no ponto. É tempo de se preparar para a volta de Cristo. E eu te pergunto, como você está espiritualmente? Se Jesus voltar hoje, como Ele te encontrará? Amém? Que Deus te abençoe. A paz do Senhor. Muito obrigado pelo carinho. E que bom ter você aqui hoje, sempre e eternamente. Um abraço do amigo Espírito Santo. E acima de tudo, que Cristo possa mudar a tua vida. Talvez você, meu amado, minha amada, ouvinte da palavra do Senhor, tem um desejo enorme de voltar para a casa do Pai, mas tem medo por conta do que alguém pode pensar, mas só você sabe as noites escuras que tem passado. Amém? Repense, é tempo de voltar para a casa do Pai e, consequentemente, ser mudado e moldado através da palavra do Senhor. Um abraço, que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Oh glória, fica na paz e até a próxima mensagem, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Oh glória!